Inteligência artificial na aula de matemática. Será que a grande solução que a gente esperava ou, na verdade, um novo problema? Pois é, esse é o debate do momento. E agora a gente vai direto ao ponto para destrinchar essa história, olhar para as promessas e também para os alertas que estão definindo o futuro da educação. Vamos lá? Nossa análise vai ser bem direta, passando por 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio que a matemática representa. Depois, vamos ver o que a IA promete fazer a respeito. Em seguida, os riscos que, olha, não dá para ignorar. E por fim, como a gente pode pensar num futuro mais responsável para tudo isso. Então, começando pelo começo, o desafio da matemática. Para a gente sacar por que a inteligência artificial virou esse assunto tão quente, primeiro a gente precisa entender qual é o problema que ela está tentando resolver. E a pergunta central é essa, né? A verdade é que cada sala de aula é um mundo, com necessidades completamente diferentes. Cada estudante tem seu próprio ritmo, muitos vêm com dificuldades de anos anteriores e, convenhamos, as ferramentas que a gente tem hoje nem sempre conseguem dar conta de tanta diversidade. E aí veio a digitalização da educação e colocou uma lente de aumento em cima de tudo isso. Ficou ainda mais claro que a gente precisa de coisas novas, de mecanismos mais interativos que consigam se adaptar a cada pessoa. E é exatamente nesse espaço que a IA surge com uma promessa de mudar o jogo. E é aí que a gente entra na nossa segunda parte, a promessa da IA. A tecnologia aparece como essa potencial virada de chave, sabe? Uma nova parceira tanto para quem estuda quanto para quem ensina. E na prática, como isso funciona? Bom, primeiro com plataformas que customizam o ensino para cada aluno. Segundo, com tutores virtuais que dão aquele suporte individual. Tem também o feedback automático, na hora, que ajuda a aprender mais rápido. E por fim, sistemas que são capazes de analisar os tipos de erro mais comuns, dando para o professor um verdadeiro mapa das dificuldades da turma. É bem impressionante. E os resultados que as pesquisas mostram são bem animadores. Estamos falando de um aprendizado no ritmo certo de cada um, o que, claro, tende a aumentar o interesse e a autonomia. E para o professor, isso é ótimo. Ele se livra daquela pilha de correções e ganha tempo para o que realmente importa, a intervenção pedagógica, o apoio mais próximo. Só que, claro, a história não é tão simples assim. Toda tecnologia muito poderosa traz junto um debate à altura. Isso nos leva direto para a terceira parte da nossa análise, os riscos ocultos. Agora o papo é sobre os desafios éticos e práticos que a gente precisa encarar de frente. Essa citação aqui de Akun e Greenhall já bota o dedo na ferida, a privacidade. Pensa bem, com sistemas que monitoram cada clique, cada resposta, a quantidade de dados coletados sobre os estudantes é gigantesca. E isso abre uma discussão seríssima sobre segurança e vigilância. E essa discussão não para por aí. Existe o risco do viés nos algoritmos que podem acabar reforçando desigualdades que já existem. Tem a questão da transparência, né? Muitos desses sistemas são uma caixa preta, a gente não sabe direito como eles decidem as coisas. E claro, tem o impacto na sala de aula, a pressão, a ansiedade, o risco do isolamento e de aumentar ainda mais o abismo digital. E o que deixa tudo mais complicado é que não tem uma resposta única, nem mesmo entre os especialistas. A comunidade acadêmica está, de fato, dividida, olhando com muito cuidado os dois lados dessa moeda. Olha, esse quadro aqui é perfeito para a gente entender o tamanho do dilema. De um lado, você tem pesquisas como a de Lee e de Fernandes, que mostram que, sim, tem ganho de desempenho, tem mais precisão. Mas do outro lado, trabalhos como o de Santos e Almeida Filho acendem um grande alerta vermelho, falando de isolamento e do aumento da desigualdade. E aí vem o Kaufman e meio que resume o sentimento geral. A gente precisa avaliar isso de forma crítica o tempo todo. Não tem resposta fácil. Ok, então diante de um cenário com tanto potencial e ao mesmo tempo com tantos pontos de atenção, a pergunta que fica é, e agora, qual o caminho a seguir? E isso nos joga na nossa última parte, um futuro responsável. Como é que se usa essa ferramenta do jeito certo? E a resposta que aparece em quase todas as pesquisas é esta aqui. A tecnologia, sozinha, não faz milagre. Ela é uma ferramenta, e o sucesso dela depende totalmente da mediação de um bom professor, de uma estratégia pedagógica e, acima de tudo, da supervisão humana. A máquina não substitui o mestre. Para que essa ideia vire realidade, os especialistas sugerem um tipo de roteiro. A gente precisa de políticas públicas para garantir segurança e equidade. Precisamos exigir transparência dos algoritmos. O investimento na formação de professores é inegociável. A proteção dos dados tem que ser prioridade absoluta. E o mais importante, educadores e a comunidade têm que fazer parte desse processo.
No final das contas, a grande mensagem é de equilíbrio. A inteligência artificial pode, sim, ser uma aliada fantástica para a educação. Mas esse potencial todo só vai se realizar se a gente integrar essa tecnologia com muita responsabilidade, com pensamento crítico e, principalmente, com o compromisso real de construir uma educação mais justa e inclusiva para todo mundo. E para fechar, fica essa reflexão. Será que o futuro da educação depende da próxima supertecnologia ou ele depende da sabedoria que a gente usa para aplicar as ferramentas que já temos em mãos? Uma pergunta que fica para todo mundo pensar.